Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Entre Família e na minha terra, Carol. Quando a gente gosta muito de um povo, assim, de brincadeira, a gente fala assim: ô povaredo! Oxe! Povaredo! Polvaredo. Povaredo. Chega assim: ô povaredo, mas só quando a gente gosta. É. Povaredo do coração, boa tarde. E na minha família, assim, aí, negada. Não importa se você é Eita! branco, se é preto, todo Não, mundo é a negado. questão é o conceito. É que é o É o conceito. conceito de negado do coração. Seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. Tá aqui, ó, sinta-se à vontade aqui na nossa conversa, porque hoje nós vamos falar de um assunto aqui que não tá relacionado só ali a algum grupo, etc, mas um Como um casal todo. ali específico. E a gente já falou ali, aqui né? sobre comunicação, falando Já. sobre linguagens do amor. E por que não, Carol, falar sobre sexualidade? Por que não, né? E nós temos que falar sobre esse tema, viu? Porque muitas vezes dentro de casa é um tabu. Não é incrível que a todo momento nós somos bombardeados, né, com propagandas, com conteúdos digitais aí voltado para a área sexual, mas na hora de falar de sexo no casamento, pronto, a gente se cala. Sabe essa parte de baixo aqui daqui? Fica assim. Dá aquela tremida. Eu vou conversar depois e Não, tal. depois a Aí gente o que fala acontece? disso. É. Aí a esposa vai falar com a mãe, ela conversa mais com a mãe sobre a sexualidade do casal que com o próprio marido. Não. Vamos quebrar esse tabu aqui, vamos falar sobre esse assunto. E por acaso, muitas vezes a gente acha que o problema, a gente sempre fixa naquelas, né, falas, né, públicas, né? Ou seja, você, olha, em 5 anos vai ter uma crise aí no seu casamento e tal. Então você fala, não, a gente já tá, né? Tô na crise. Tô na crise, vamos... Então acho que é isso Aí. mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Não tem que fazer, Deixa não. Vamos passar. ficar aqui. Não. É. O importante é continuar, as crianças estão aqui, né? Não, vamos melhorar essa situação. Às vezes você só está buscando respostas aí também nessa questão emocional, mas e fisiológica? Será que tem impactos tem que ter alguma fisiológicos? coisa errada Tá aqui acontecendo alguma coisa e aí? tal. E o homem, o universo do homem nessa comunicação de falar que tá algo errado, parece que quebra uma estrutura de 500 anos familiares. 500 não, mexer com tudo isso aqui. Se meu pai sabe que eu tô indo no médico, problema sexual, minha gente. Não Passo podemos mal. falar sobre... Podemos Não falar e temos que falar. E hoje é o dia de você interagir com a gente, viu? Mas antes, você sabe que o nosso programa inicia com informação aqui, né, Cris? Com certeza, eu gosto de fazer isso aí. Roda a vinheta, ó, coisa linda. Família trazendo informações para você, viu? E você sabe que a gente sempre inicia falando de alguma questão aí relacionada à pandemia. E se você faz parte do grupo de risco, tá evitando alguns lugares, consultórios. Ah, não vou mais na consulta médica, tal, dentista, então nem se fala, né? Olha, vamos cuidar da saúde bucal no período da pandemia? Vamos falar sobre isso? Quem vai ajudar a gente a compreender um pouco mais de como a gente pode cuidar aí da nossa saúde bucal é a Carolina Chaguri. Eu acho que é assim, depois você me corrige, viu, Carol? Ela é especialista e mestre em periodontia. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Carol, boa tarde. Uma Carol é boa, duas é sensacional. Conta aí pra gente, quais são os princípios da saúde bucal nesse período? Por que falar sobre a saúde bucal no período de pandemia? Bom, a gente tem notado, ainda mais depois da volta dos atendimentos no consultório, que houve uma negligência de forma geral com a higienização. E a gente sabe que a saúde bucal está relacionada com a nossa saúde geral, né? Então fica impossível a gente não relacionar isso nesse momento. A importância do uso do fio dental, da escova, né? Sempre de cerdas macias, de cabeça pequena e até mesmo a higienização da língua, porque a língua em si, ela é um depósito de bactérias, um depósito de vírus. Então, ela precisa ser muito bem higienizada, sempre ou com uma gaze ou até mesmo com a própria escova, né, de cerdas macias, de uma forma gentil, para que ela não tenha nenhuma agressão. E a gente precisa realmente cuidar dessa área, né, em todas as faixas etárias, mas tem o grupo de risco, né, que são ali os idosos e também as pessoas que têm outras comorbidades aí. E aí essa questão dos cuidados para esse grupo específico. Tem um cuidado específico? O que a gente consegue fazer para manter a saúde bucal dessa pessoa que está evitando sair de casa? Bom, o grupo de risco, a gente tem sido uma questão bem discutida, né? Mas é impossível praticamente dizer que o grupo de risco não deve ir ao consultório, né?
ele sim precisa redobrar os cuidados de higiene, mas retomar os tratamentos interrompidos nesse momento, até mesmo sobre questões de comorbidade, né? A gente tem as doenças periodontais que podem interferir intimamente em doenças sistêmicas, então a gente realmente precisa tomar conta disso, né? Até mesmo por causa da questão do próprio Covid. A orientação, então, é que as pessoas, com todos os cuidados necessários, elas continuem os tratamentos, porque já em alguns estados já voltaram aí os atendimentos e tal, principalmente aqui no estado de São Paulo. Carol, muito obrigada pelas dicas. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada. Entre Família cuidando do seu sorriso, hein? Saúde bucal aqui no Entre Família. Mas hoje eu quero que você saia daqui sorrindo, com a certeza de que você fez tudo para resolver a questão de sexualidade no seu casamento. É por isso que depois do intervalo, vou te passar um númerozinho aqui para você compartilhar suas dúvidas, suas questões. O que está acontecendo aí em casa? Vamos falar sobre isso? O intervalo é rapidinho, voltamos já já. De volta, e logo na abertura do programa, a gente falando de sexualidade, você com um monte de pergunta que você não tem coragem de fazer, já passou pela nem cabeça. Para o médico, nem para amiga, mas hoje, inclusive já vou dizendo para você, coloca anônimo aí, suavizou, olha a alegria agora. Ah, não precisa, não vão colocar meu nome, de onde eu sou, né? Meu marido não vai descobrir o que eu estou falando aqui. Não. A ideia hoje é ajudar você e a sua pergunta pode ajudar muitas outras pessoas que passam pelo mesmo desconforto, a mesma dúvida. Mas se caso também tiver que mandar um nome, o que tem, gente? Né? Manda o nome, a gente manda abraço. Não tem problema nenhum, né, Carol? Não tem nada a ver. Isso aqui é um tema muito importante. Deveria ser natural dentro de casa, ali entre o casal, entre os filhos. Inclusive, a gente já teve um programa falando sobre como você vai abordar o tema sexualidade em todas as faixas etárias. Verdade. Então é o seguinte, gente. Hoje você vai tirar todas aquelas dúvidas, porque nós teremos inclusive duas profissionais da área. Uma já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho uma outra vai entrar com a gente num link. Então aproveite o dia e faça o seguinte, coloca no grupo. Hoje a gente vai tirar aquela dúvida que esses dias a gente quase se pegou aqui no laço naquele chá. Não tem nada a ver. Tem aquele negócio, sabe? Tô no chá. Vai engolindo as dúvidas junto com o biscoito. Mas não é um ringue da verdade, tá bom? Você vai dizer, viu? Eu avisei pra você que tinha que ser isso aqui e tal. Eu falei? Eu vi no Entre Família, tem nada de crise 7 anos, não. Nós temos que resolver isso aqui. Vai dar certo. Ó, pode mandar pra gente a interação. 0 operadora 12 98315 0249 e você interage aqui com a gente. E nós temos aqui uma profissional, uma psicóloga que vai te ajudar a falar com jeitinho. Às vezes, Cris, a pessoa quer falar. Mas como é que é o jeitinho para alcançar o coração do outro? Exatamente. Né? Linguagem, conversar, carinho. Você já viu que uma palavra que eu aprendi aqui nesse programa é acolhimento. Acolha. Agora cada um tem uma chavezinha. Inclusive nós vamos acolher a sua pergunta e vamos devolvê-la com muito carinho, com respostas especiais. Manda pra gente. Vamos acolher. Ela que já é de casa, já foi acolhida 1, 2, 3 vezes, já é prata da casa. Tá tranquilo já. Carol, quem é que tá com a gente aí? Petra Rosa, psicóloga, querida, ela está aqui para ajudar a gente a entender um pouco sobre essas questões de sexualidade. E eu me lembro da gente ter conversado um pouco sobre isso, porque você acho que já deu algumas palestras, já conversou com muitas mulheres sobre esse assunto também, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, eu trabalho com foco em atendimento a mulheres e casais, então isso é uma queixa muito frequente, né? Na questão de libido, na questão de não conversar, a mulher ou o homem gosta de uma coisa ou de outra e eles, não sei o que acontece, põe um zíper na boca. Na hora de falar, né? fala. Tem muito a ver, eu acho, que com algumas estruturas demonizaram o sexo, que foi um presente de Deus, né, para desfrutarmos e tal. E às vezes essa falta de comunicação, o medo de não fazer parte de um padrão, porque parece que há uma fragilidade em falar o sexo. Aí um exemplo, eu tenho um problema fisiológico ou psicológico, mas eu não quero fazer parte do eixo de que tem um problema sexual. Parece que derruba as cartas do casamento. Exatamente. Mostrando uma fragilidade ou um problema, né, Petra? É uma questão cultural, né? Feio, não vamos falar sobre sexo. E é muito triste, engraçado, eu brinco, mas não tem nada de engraçado, que se a pessoa tem problema em qualquer outra área, financeira, no corpo, ela fala, busca ajuda, e quando está na parte sexual não busca ajuda. E precisa sim, é uma área se você quebrou o pé, você vai buscar ajuda. Se você está com um problema sexual, também. Eu acho que um ponto que eu também percebo muito, eu recebo muito paciente cristã, muito. Acho que se eu for colocar a média aí, mais ou menos 70%.
que acontece? As pessoas entendem, né? Tem toda a questão da religião, que não pode e tal. E aí, de repente, pode, não vira a chavinha. Né? E pode aí ou não consegue. pode? O que é o que é, É quando né? pode, né? Sempre tudo é respeitado, né? Que as pessoas falam pra mim. Mas aí quando casa, não posso falar, tô com um problema, vaginismo é uma questão muito frequente, né? A mulher ela tem um problema físico e emocional também, Sim. né? Não consegue ter relação sexual e, gente, já atendi pacientes com 3, vocês vão ficar de queixo caído. 3, 7, 8, 12 anos de casado, sem ter relação sexual. Então, isso é muito sério, porque elas ficam com vergonha de falar para o médico, aí fala para o médico, ou fala para o médico, e aí o médico fala, olha, você tem que fazer uma fisioterapia uroginecológica, né? Porque tem uma musculatura, você vai na academia, você tem que fortalecer. Né? Tem que fortalecer. E as pessoas confundem muito, acham que é masturbação. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. A gente precisa desconstruir isso, né? E aí as mulheres não procuram ajuda, ficam com vergonha. Aí e você acredita que muitas vezes, né, essas falas, né, sociais, que a gente ouve um do outro e falando, não, isso aqui é casamento. Gente, casamento não tem sexo no casamento, né? Tem muito isso, né? Muitas vezes você já escutou isso aí? Não, casamento não, isso aí é coisa de solteiro. Calma, calma. Nem é hora de fazer isso aí. Agora entra no casamento, pode, não vou fazer, mas calma. Então nós vamos falar sobre esse assunto e tirar todas as suas dúvidas. Mas tem um projeto que nós vamos conhecer agora, um projeto muito, muito interessante, que se chama Escolhi Esperar. É um projeto que motiva, mobiliza jovens a esperarem o momento ideal para da relação sexual. Então, vamos falar sobre esse assunto? Quem está aqui com a gente conectada é a Ângela. Estou aqui pegando minha cola aqui, Ângela Neto. Ela é idealizadora do projeto Escolhi Esperar. Escolhi esperar o quê, Ângela? Quando? Tem que esperar até quando para fazer sexo dentro de uma relação ali, de um relacionamento? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo assunto, porque realmente é um assunto tabu hoje em dia, pouquíssimo falado, mas como a nossa amiga Petra, psicóloga, acabou de dizer, importantíssimo, né? Eu escolhi esperar, ele nasceu mesmo com uma campanha para incentivar os jovens a manter a pureza sexual e também a integridade, não só sexual, mas física, mental, emocional. E a gente conversa muito sobre esse assunto, mostrando para os jovens que o sexo ele foi criado por Deus e ele foi feito para trazer não somente a multiplicação, mas também o prazer, a união entre os casais, a intimidade. E é por isso que nós estamos aqui, para poder quebrar os tabus e conversar. Que coisa boa. Ângela, é o seguinte, olha, só de ouvir você falar, eu estou vendo que você ama esse projeto. Oi, você me ouve? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Oi, você está ouvindo? Me ouve bem? Tá tudo tranquilo. Agora sim. Tá tudo certo, agora chegou aí. Okay. Não, eu estava falando que só em você conversar dá para ver a paixão desse projeto, a ideia fantástica, mas como surgiu? Olha, vamos montar, o que aconteceu aí para, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto. Foi olhando o background, onde essa troca de princípios, como é que surgiu a ideia de vamos fazer o seguinte, um projeto com essa direção? Na verdade, o projeto ele começou com a nossa observação de ver que os casais muitas vezes tinham problemas no casamento porque eles não foram bem orientados na juventude, não foram orientados quando solteiros. E o meu esposo, Nelson Júnior, pastor, ele tem uma história linda. Eu fui a única namorada, a única mulher que ele beijou na vida. Nós nos casamos virgens. E vendo essa necessidade de falar sobre esse assunto, foi que a gente iniciou o Escolhi Esperar em 2010. E depois disso estourou, explodiu. E graças a Deus hoje nós temos milhares de seguidores na internet, em todas as redes sociais, para ajudar essa galera a entender realmente que é uma bênção e deve ser vivido no momento certo.
É um movimento, né, Ângela? A gente percebe que é um movimento para falar de um assunto tão importante e que as pessoas falam o tempo todo. Você pega ali, olha, vou assistir tal coisa, tá falando alguma coisa relacionada a isso, tá vendendo um produto, tá deixando uma mensagem relacionada a isso. E quando a gente fala dentro de casa, de uma casa que tem princípios cristãos, isso não é falado. Então, esse movimento realmente é muito importante. Como é que essas famílias cristãs acolhem esse tipo de movimento? Você acha que ainda tem uma resistência? Olha, não quero falar desse assunto com meu filho, não. Imagina, ó, tá aí adolescente. Quanto mais a gente fala, mais eles querem. É assim ou não? Eu vejo, assim, nós somos muito bem recebidos, porque os pais, eles percebem essa necessidade. Hoje, a internet, a televisão, as revistas, todas as mídias, elas estão muito sexualizadas. A gente fala muito sobre esse assunto, mas sem o padrão da palavra de Deus, sem os princípios, né, da Bíblia, sem o amor e o cuidado do Senhor para as nossas vidas. Então, a gente acaba sendo ensinado conforme a cultura do mundo. E a gente não aprende o que é uma sexualidade saudável, o que é o sexo abençoado, dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, os pais amam ter acesso ao nosso material, ir aos nossos seminários, porque quando eles se sentem... não se sentem confortáveis, né? Eles têm aonde procurar, tem um vídeo para mostrar, nós temos um canal no YouTube com mais de 200 vídeos tirando dúvidas sobre esse assunto, a gente tem livro, é uma série de coisas, de materiais que nós temos para poder ajudar a Igreja de Jesus a crescer e amadurecer nessa área. Que coisa boa. Ângela, agora para finalizar, a gente agradece a sua participação, mas só coloque os endereços aí, que agora os papais, avós, os jovens querem anotar, todo mundo vai falar um pouquinho, está passando aqui embaixo. Olha, a produção aqui é fantástica, que eu escolhi esperar. Ângela, um abraço, mande um abraço para toda a família, para o pastor também, até a próxima. Obrigada, Deus abençoe. Olha só, meus queridos, está aí, gente. Olha, que rumo especial, que projeto fantástico, mas já, você está mandando aquela dúvida? Você não mandou ainda? Então manda, DDD 12 983 15 0249. Já tem uma dinâmica fantástica para, se algum problema você se enquadrar, como funciona, a gente vai abrir a mente e o coração para você. Um breve intervalo e a gente volta já com o Entre Família. Muito bem, estamos de volta no Entre Família, o tema é sexualidade, a gente já foi construindo aí parâmetros especiais até aí, e você de casa, já está formulando aquela pergunta? Já colocou anônimo, colocou o seu nome, tem dúvida, vai ficar na dúvida? E para estimular ainda mais, né, entender esse assunto que é tão especial na linha dos casais, a gente tem um profissional especial. Vá mandando aí para o 12 983 15 0249, está chegando mais um reforço para você. Vamos dar jeito nessa comunicação, entender um pouquinho mais. Estamos recebendo aqui no nosso programa a Eliane Mello, ela que é psicóloga, fisioterapeuta, especialista em sexualidade. Eliane, muito obrigado por aceitar o nosso chamado e hoje atender os nossos telespectadores. Prazer todo meu, muito obrigada pelo convite. E vamos lá, falar sobre sexualidade num contexto cristão, saudável e feliz. Olha só, Eliane, né? Eliane, às vezes conversando com alguns casais, aquela roda, a gente fala algumas coisas em brincadeira e coloca com um tom de brincadeira porque a gente não quer falar sério entre os amigos. Mas a gente até brinca, até olhando para alguns convidados aqui, algumas verdades são faladas de brincadeira para externar, a pessoa não aguenta mais e tal. E às vezes surge na roda dos amigos, por que fazer sexo? Né? E as mulheres brincando, olha, só para o fulano poder se acalmar, né? Como isso fosse uma necessidade apenas da mulher, ou do homem, ou de alguém específico. E a pergunta para uma profissional com tantos requisitos, né? O porquê fazer o sexo? A gente teve até um profissional aqui falando sobre os eixos da felicidade. Seria só pelo prazer, uma troca fisiológica? O porquê que você criaria um conceito para a gente? O sexo precisa ser feito porque Deus nos criou como seres sexuais, né? Então, desde a nossa concepção, desde que Deus pensou em nos criar enquanto seres humanos, Ele pensou em seres sexuais. Então, o sexo faz parte da nossa constituição enquanto ser humano. É uma parte muito importante da nossa constituição e a gente não pode negligenciar, né? E aí, nessas rodas de conversa, a gente precisa pensar assim, por que será que eu caso, né?
Eu caso para ser feliz sexualmente. Se fosse só para dividir conta, seria tranquilo, né? Não, mas eu caso para ser feliz sexualmente. E a gente tem muita expectativa em relação ao sexo. Então, se a gente conversar com qualquer casal de noivos, de namorados, eles têm muitas expectativas em relação ao sexo. Isso é bom, é bom. O problema está em nós não nos prepararmos adequadamente para o sexo. Então, a gente não tem informação adequada, a gente não tem conhecimento anatômico, fisiológico, emocional. E o sexo é tudo isso, né? O sexo envolve componente físico, envolve o componente também relacional, emocional e envolve o aspecto espiritual também, né? Então, nós somos tudo isso aí juntos. O sexo é para ser uma bênção nas nossas vidas, porque ele foi idealizado por Deus, né? Que coisa boa poder entender com clareza para quem está em casa agora, vendo essa integralidade e esse presente de Deus. Em outras conversas, Eliane, a gente fala o seguinte, né? Um casalzinho recém casou, né? Olha como é que tá a frequência, e brinca, olha que coisa linda. Esperam mais 2 anos, aí vocês vão ver, parece que a gente já tá até agorando algo, né? Aí o homem fala, pois é, as mulheres eu acho que desistem um pouquinho. Aí as outras mulheres falam do outro lado, né? Pois é, vocês mudam também, não entendem um pouquinho da TPM, da rotina, vem as contas. E a gente fala dessa busca, a gente lê sobre tantas coisas, graças a Deus agora a gente está aflorando para ler questões psicológicas, entendendo o ser, né, tirando um verniz do preconceito como psicólogo, mas às vezes no sexo barra. Você não pega alguém lendo um livro para melhorar a sexualidade. Por que hoje tem-se uma dificuldade de ler sobre a sexualidade, por exemplo? Nossa sexualidade foi excluída, né, das nossas vidas. Houve um período aí de repressão sexual que foi muito grande. Então, se a gente pegar a história da sociedade, a gente vai pegar pelo menos 600 anos de repressão sexual, onde as mulheres, elas ouviam o tempo todo que elas deveriam controlar o desejo sexual dos seus maridos, né? Então, o marido apareceu perto de você querendo sexo, é seu papel você barrar esse desejo sexual, né? Nós fomos ensinados assim, nós temos uma concepção social que é assim, apesar de psicologicamente não sermos assim e nem fisicamente sermos assim, mas a sociedade nos molda muito. Então, a gente precisa repensar esse modelo, tá? A gente precisa repensar essas concepções equivocadas, como, por exemplo, mulher gosta de sexo? Claro que gosta. Homem gosta de sexo? Também. Agora, a gente vive numa sociedade onde o homem ele é mais aprovado socialmente quando ele gosta de sexo, enquanto que a mulher ela é reprimida sexualmente. Mas o fato é que somos criados como seres sexuais, então gostamos de sexo. Sim, nós podemos ser felizes sexualmente. Sim, a frequência sexual não precisa diminuir com 2 anos de casamento, nem com 10. Aliás, o sexo é para melhorar a cada ano. Porque imagina, se você é recém-casado e, de repente, você não conhecia aquele corpo, não conhecia os gostos da sua parceira, do seu parceiro, e vocês começam a desenvolver uma intimidade muito mais profunda, é para o sexo melhorar e não piorar. Então, se eu fosse olhar para a minha vida, falando de forma pessoal hoje, eu tenho 17 anos de casada, eu não troco a minha vida sexual que eu tenho hoje pela que eu tinha lá no início do casamento. Por quê? Porque nós evoluímos sexualmente, a gente cresceu, a gente aprendeu um com o outro. Então, são conceitos que a gente às vezes repete no dia a dia, mas que precisam ser revistos, revisitados, reescritos, porque sim, podemos ser felizes sexualmente. Aliás, um dos objetivos do sexo é exatamente intimidade profunda, né? E se a gente encontra essa intimidade profunda, a gente tem condição de ser mais feliz. Então, a frequência, ela pode até diminuir, tá? Mas a qualidade precisa aumentar muito. Com certeza. Eu digo lá em casa sempre, tem um livrinho com o meu nome e um livrinho com o nome da Silvia, minha esposa. Você vai anotando aí, ó, página 5, ó, vai formando meu livro aí. Mas é muito bom conversar lá, eu brinco que a gente tem que anotar no livrinho. Agora, com o passar do tempo, a gente viu algumas especialidades surgindo pelas necessidades.
Só que pelo distanciamento de informação, eu vi aqui na sua formação que você é psicóloga também, fisioterapeuta, especialista em sexualidade. E talvez uma palavra agora, uma palavra que é uma frase aqui, fortalecimento do assoalho pélvico. Para alguém que está em casa tem um distanciamento. Vamos criar um conceito. O que seria isso, Eliane? Então, eu trouxe até um modelinho aqui para ficar mais fácil, tá? Olha só, isso aqui é a nossa pelve, tá? Então, aqui a gente tem o nosso osso do quadril, né? E a gente conhece bem, né? Essa região. O que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico, ele fecha toda essa região aqui embaixo. Olha só que bonitinho. Então, esse grupo muscular que eu acabei de tirar é o assoalho pélvico, tá? E se a gente for imaginar aqui, ó, eu colocando de volta novamente, olha como ele é bonitinho. Então, o que o assoalho pélvico faz? Ele fecha tudo que está ali embaixo na pelve. O nome em inglês é pelvic floor, chão pélvico. Então, a gente pode ter uma ideia, assim, de que esses músculos, eles estão exatamente ali na pelve, fechando toda aquela região. Mas só fechando, Eliane? Não, eles servem para apoio dos órgãos, eles servem também para o prazer e para a continência, tá? Então, se você consegue segurar o xixi, é porque você tem esses músculos funcionando bem. E aí a gente pensa, e para o prazer, ele funciona de que forma? Então, o assoalho pélvico, ele está literalmente em cima de um negocinho que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o clitóris, tá? Então, lá na vulva, e eu vou mostrar também aqui, vou pegar outra. Ó, aqui a gente tem uma vulva de tecido, tá? Aqui os grandes lábios, né? Aqui os pequenos lábios. E aqui eu tenho, o clitóris está exatamente aqui, ó, no encontro dos pequenos lábios, tá? Então, no encontro dos pequenos lábios, eu tenho o clitóris. Ele tem, bati aqui e derrubou. Ele tem um excessozinho de pele que ele realmente protege. Esse excessozinho de pele vai proteger o clitóris. Por quê? Porque ele tem 8.000 terminações nervosas. Então, quando a gente olha ali uma vulva por fora, a gente vê só uma pontinha de nada, assim, né, do clitóris. Mas, na verdade, ele é isso tudo aqui, tá bom? Ele é tudo isso, e eu derrubei de novo aqui meu celular. Ele é tudo isso aqui. Então, o que isso tem a ver com assoalho pélvico? Vou explicar para você. O assoalho pélvico, ele tem um grupo muscular que é específico para a relação sexual. Então, aqui nesses bracinhos do clitóris, eu tenho 2 músculos que ligam esses bracinhos à glande do clitóris. E aqui nessas perninhas do clitóris, eu tenho 2 músculos que Eu não acredito que travou bem. Eu não acredito que estava tendo uma aula aqui, gente. Essa conexão tem que voltar, gente. Eu estava tendo uma aula aqui em plena tarde. Vamos tentar contato aí, você que está agora que vinha. Vamos tentar aí, produção, porque eu estava quietinho aqui vendo, entendendo o quanto que você e eu estamos distantes de entender essa questão fisiológica. Aí você estava perguntando por que nós temos que falar desse assunto. Você viu que nós temos uma psicóloga, fisioterapeuta, mostrando para você. Agora que ela ia fechar o assunto, você perguntou o quê? Ah, foi por gosto. Eu tenho certeza que isso aí foi a Patrícia, que é a diretora do programa, que fez cair para a audiência aumentar. Não, gente. Foi sem querer mesmo. Foi a conexão aqui, foi a conexão. Tá voltando, Patrícia? Tá quase. Olha, você que está em casa agora, está com curiosidade, você nem sabia desse assoalho aí, você vai ver que esse programa do Entre Família vai ser um divisor de águas na sua vida, porque você já viu que é um presente de Deus, você viu que você é um ser com toda a integralidade que a Bíblia tem, né? Essa questão toda da questão física, espiritual, né? A questão intelectual aí. E o buscareis e achareis. Como é um presente no casamento, chega lá, você não sabe lidar. Agora você está tendo até uma aula de fisiologia, entendendo por que tem que ter esse fortalecimento com uma fisioterapeuta. E a Eliane estava descrevendo com uma maestria com você, e agora caiu a conexão, mas já está voltando. Ó, recebi um contato agora da produção, que ela está voltando. Vamos lá. Voltamos aqui. Eliane, eu disse que, sabe aquele filme sabe aquele negócio que ele está vendo aqui, aquela música especial? O pessoal está falando para você, Eliane, ativar sua câmera só para aparecer para a gente aqui, para terminar sua aula.
E a gente estava na expectativa aqui, quando vê, caiu a conexão. Só dá uma ativada na... Pronto, voltou. Voltei. Caiu, vamos finalizar agora. A gente estava entendendo essa aula que você estava dando aqui de fisiologia. Vamos lá. Vocês assistiram até que parte? Olha, você estava mostrando ali, Eliane, aquela parte toda da musculatura e o quanto compreende, né? Compreende a questão do clitóris ali. Você estava mostrando dos grandes lábios e agora você ia falar o porquê que nós temos que fortalecer. Mostrou toda a região de onde provém o prazer, né? Pronto. Então, aí eu dizia para vocês que esse clitóris, ele parece assim pequenininho, né? E, na verdade, ele não é. Então, ele fica encoberto. E quem é que cobre toda essa região do clitóris? É o assoalho pélvico. Então, se eu estimulo o assoalho pélvico, eu vou estar indiretamente estimulando também o clitóris. Aí, talvez você me pergunte assim, então, Eliane, isso só serve para as mulheres? Para as mulheres, a gente tem aí o prazer sexual, então, relacionado ao assoalho pélvico, o orgasmo clitoriano, o orgasmo vaginal sendo mais potente se essa mulher tem um assoalho pélvico forte, saudável, que sabe contrair, que sabe relaxar, que é coordenado. Agora, e para os homens, né? O homem que tem um assoalho pélvico forte, bom, saudável, ele também vai ter ereções melhores e ele vai ter um melhor controle da ejaculação. Então, aquele homem que fala assim, eu quero esperar um pouquinho minha mulher chegar no prazer num momento melhor e ela acaba não chegando porque eu ejaculo antes. Se você tiver um bom controle do assoalho pélvico, você consegue controlar também o reflexo ejaculatório. Então, existem benefícios aí, tanto para as mulheres, como também para os homens. Ok. Eliane, só para a gente finalizar, eu sei que a gente tem que ir para o intervalo, diretor, mas como que tem que fortalecer? Como é que funciona? É fisioterapia? É um especialista? Como é que funciona, Eliane? Conta pra gente aí. Como é que a gente dá jeito nesse assoalho? Porque eu vi que esse assoalho aí, ele demanda muitos benefícios aí. Sim, todo mundo vai precisar de um fisioterapeuta pélvico, tá? Não serve qualquer fisioterapeuta, tem que ter especialidade. Então, tem que buscar um fisioterapeuta pélvico que tenha prática também na área da sexualidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acordar esses músculos que estão adormecidos, né? Então, ele vai fazer com que esses seus músculos eles sejam melhores, porque funcionando eles estão provavelmente, né? Porque você já é continente, mas agora você vai usar ele no suprassumo, assim, você vai usar ele da melhor forma possível, colocando ele para te ajudar também na vida sexual. Eliane, obrigado pela aula, que bom que a gente sabe que a gente está entendendo um pouquinho mais desse presente aí que você nos deu. E a gente está esperando a pandemia acabar para você nos dar a presença aqui, né? A ilustre presença aqui no nosso programa aqui. Um grande abraço. Vai ser um prazer. Tá bom, querida? Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, gente, a gente vai para um pequeno intervalo, só para uma vírgula, o fortalecimento do assoalho nada tem a ver com masturbação, tá? Só para ficar bem certo, a Petra já tinha falado desse conceito no bloco anterior, mas é um fortalecimento, você viu ali que não tem nada a ver com a questão da musculatura, tá bom? Fique tranquilo, só para a gente dar uma quebradinha nesse farisaísmo que pode acontecer de vez em quando. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com explicações fantásticas aqui nessa tarde. De volta com Entre Família, estamos aqui recebendo uma aula sobre o assunto. Eu sei, você está mandando muita interação aqui, viu? Não mandou ainda, Mena? O que é isso? Manda logo aí, ó, 0 operadora 12 98315 0249. Agora, Cris, quando a gente fala sexualidade no casal e o nascimento dos filhos, parece que são coisas totalmente diferentes, porque não existe, não tem como ter, né? A sexualidade junto com os filhos. Será que existe essa possibilidade? Porque algumas coisas acontecem ali, no emocional, física. Quais são as questões aí? Como é que a gente faz para unir a sexualidade do casal, mesmo que tenha tido um filho recente aí, os bebezinhos? Vamos falar sobre isso? Vanessa Galvani aqui, ó, estreando durante essas semanas aí o quadro da Vanessa Galvani aqui no Entre Família. Pode rodar o VT. Uma dificuldade comum e constante na maioria dos casais que têm filhos é o afastamento, o distanciamento da mulher depois que ela se torna mãe, né? E isso acaba tendo um reflexo, às vezes negativo, no relacionamento do casal. E aí, como que
o casal pode se recriar, se reinventar depois do nascimento do filho. Primeiro, eu queria começar dizendo que isso é normal, esse distanciamento, né? Essa volta interna da mulher para ela mesma e para o bebê. Porque primeiro existe essa fusão da mãe com o bebê, né? Parece que o mundo se fecha e só existe você e o bebê. É de propósito que o bebê tem essa mágica para a gente se encantar com ele, para a gente garantir esse apego seguro com o bebê. Então, assim, existem os hormônios, a ocitocina, o hormônio do amor, pra gente ter esse encantamento e esquecer do mundo, pra que a gente possa cuidar do bebê e ele se sobreviver. E aí, o que acontece, né? A gente acaba esquecendo mesmo do marido, das outras coisas, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar o relacionamento, né? Pra gente poder ter um equilíbrio. Uma das coisas é envolver o pai, né, o marido, nas tarefas de cuidados do bebê. Porque senão é só a gente que cuida, a gente que faz tudo e a gente não dá esse espaço para o homem ser pai, para ele exercer a paternidade dele, para ele poder aprender e errar, assim como você, né? Conversa com o marido também, fala, olha, você pode ter iniciativa, vai lá, pode fazer. Não precisa ficar pedindo, não precisa ficar esperando eu dar ordem. Poxa, que legal, já pensou? Enquanto você está pensando uma coisa, ele já foi lá e já fez. Só que para que o homem tenha o espaço para fazer isso, é importante que você também deixe ele fazer do jeito dele. Dê espaço para ele errar, sabe? Se ele vai fazer a fralda errar, vai colocar a fralda torta, tudo bem. Vai dar o banho e não passou, sei lá, não lavou as dobrinhas. Tanta coisa, assim, tudo bem, é o jeito dele. E aí, quando você abre mão do controle, deixa ele também entrar e exercer o papel dele, você vai ficar menos sobrecarregada. Aí, outra dica para os pais é exercitar a compreensão, né? Trabalhar a empatia com essa mãe. Que essa mãe, não é que ela deixou de te amar nesse momento, né? É que agora, realmente, tem um ser que depende única e exclusivamente dela. E ela tá ali. E se às vezes não é um, são vários, né? Tem um e aí tem os outros mais velhos. E o pai entender que até fisiologicamente o corpo da mulher está voltado para isso. Os hormônios estão diferentes, assim. Ela deixa de ter tanto desejo e atração no marido por um período, exatamente porque os hormônios que produzem amor, que produzem satisfação, eles estão vinculados ao bebê. Então, ela tem prazer ao amamentar, ela está feliz em fazer isso e aquilo preenche ela, completa ela. E ela acaba meio que esquecendo de fazer as outras coisas, né? Eu lembro muitas vezes eu falando pro meu marido assim, nossa, acabou, agora já era, nosso relacionamento, vamos ter que separar. E não, é só uma fase, daqui a pouco passa, ela cresce, vai parar de mamar. E é verdade, vai tudo passando, tudo vai mudando. Uma coisa que eu vi que é fundamental, e foi fundamental pra mim, é ter uma organização pro casal ter tempo junto. Por quê? Porque senão a gente fica só esperando esses momentos acontecerem, esses momentos nunca acontecem. Então, realmente, colocar na agenda, se programar e falar assim, olha, vizinha, você pode olhar, criar uma rede de apoio, às vezes com famílias próximas da gente, da igreja, que você conhece, que você confia, e falar assim, ó, vamos se revezar durante o dia, um almoço, vai almoçar fora com o marido, ter um tempinho para conversar, sem gritos de criança, para você se reconectar mesmo, ter esse tempo de qualidade. E olha só, vai sair com o marido, esquece um pouco dos filhos. Eu sei que a gente ama eles, a gente só fala deles, mas assim, foca no marido, pensa assim, ou escuta uma música que não seja música de criança, fala em outros assuntos, coisas que vocês não conseguem fazer, enfim, quando estão com as crianças. E aí? E o desejo sexual depois de ter filho, né? Como que a gente faz para se reencontrar? Sendo que, né, às vezes as crianças estão dormindo tarde, a gente está cansado, está exausto. Como reinventar isso depois dos filhos? Assim, e uma das coisas que tem me ajudado muito é entender que existem outras formas de afeto além do ato sexual, do encontro sexual, que é possível a gente se encostar, se amar de outras formas. Como assim, né? Assim, você pode fazer brincadeiras corporais. Pensa, você acha que brincadeiras corporais é uma coisa só para as crianças? Como assim brincadeiras corporais? Guerra de travesseiros, cabo de guerra, tentar empurrar o outro na cama. Tem uma que eu faço lá em casa que é um sucesso, que é pilha humana, sabe? Um vai subindo em cima do outro e derruba. Quando a gente sente o contato físico de um outro ser humano, o nosso corpo entende isso como amor. E isso cria uma maior conexão entre o casal. Então faça mais essas brincadeiras. Não tem tempo muito sozinho? Faz com as crianças junto. Isso tudo faz com que
reacenda a chama da paixão. Pensa que não, mas faz sim, ajuda muito. Uma outra dica que eu dou para os casais é fazer o tempo do coração, que é uma ferramenta que eu já ensino para pais fazerem com os filhos, mas que também é possível você fazer entre os adultos. É assim, você vai pegar um alarme, pode ser do celular, e você vai estipular um tempo, 10 minutos para cada um do casal. 10 minutos para mim e 10 minutos para o meu marido. E aí, nesses 10 minutos, você vai pedir para ele fazer o que você quiser. Então, eu falo para ele, ai, aperta aqui no meu ombro, faz uma massagem aqui, qualquer coisa que você quiser, você pede para ele. E nesse momento, ele não pode palpitar, ele não pode falar que não quer fazer, ele não pode prestar atenção em outra coisa, olhar o celular, nada disso. A atenção dele tem que estar 100% focada em você, igual é com a criança. E é incrível. Isso é muito bom para fortalecer a conexão entre o casal. E depois troca, tocou o alarme e é você que vai fazer nele. Tenta fazer isso, olha, uma vez por semana já é ótimo para você manter essa conexão do casal. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Ei, Galvânia, Dicas de ouro, coisa hein? boa. Ela fala também com uma tranquilidade, muito bom. Olha, gente, eu sei, está no momento pandêmico, de repente você está passando por um problema financeiro, mas sempre dá para reorganizar. O problema todo é você não parar e não tirar esse tempinho aí. Dá um jeitinho, um jeitinho. Outra, o jeito, o amor, faz com que a criança durma um pouquinho mais cedo e tal. E nesse caso do tempo do coração, a gente não está linkando só o momento do sexo, não. É muito mais abrangente, é um tempo de vocês, onde os namorados não morrem com 30, 40, 50 anos. É como ele explica, né? Uma conexão neural, né? É como você tivesse uma conexão com aquela pessoa de forma que ficasse tão íntimo, e a gente pensa que o fim da intimidade é o sexo, né? É um processo da intimidade, né? Mas a gente sempre coloca o sexo como, nossa, o auge da intimidade de uma pessoa, né? O sexo. E pode ser que você esteja perdendo aqui outros detalhes de ter mais intimidade com, né, o cônjuge, o marido, a esposa e tal, porque você não tem esse tempinho para a família, viu? Mas a gente quer dar muito mais tempo para você, porque você está aí falando nas redes sociais, não tá? Então nós estamos aqui para te ouvir, vamos colocar aí a nossa primeira interação desta tarde aqui no Entre Família. E quem vai falar é a Anice. Olha, que bênção poder falar sobre isso com alguém que pode me ajudar. Que legal, Anice. Então, eu tenho 47 anos e perdi a vontade de sexo. Sofro muito, já fui ao médico, mas ela acha que é psicológico ou menopausa, não sei o que fazer. A gente vai ler mais duas interações que têm a ver com o mesmo tema, tá? Essa é anônima, Cris. Olha só, tenho 46 anos e tenho um problema sério. Não sinto vontade de ter relação sexual. Olha a abrangência, hein? Fiz um tratamento com psicólogo, taxa de exame, tudo normal. Até hoje sofro com isso. O que fazer? Mais uma dúvida aí relacionada ao mesmo tema, e quem está perguntando é a Sônia. Olha, 66 anos, já retirei o meu útero e nunca mais tomei hormônio. Agora, após 28 anos, me casei de novo e meu esposo é muito ativo e eu estou tendo muita dificuldade em sentir prazer. Vocês podem me ajudar? Então, foram 3 perguntas que a gente fez um combo para uma só. Petra, como é que a gente ajuda nessas questões aí? A primeira pergunta já tem uma resposta, né? O médico falou, procura um psicólogo. Gente, tem coisa que é de cunho emocional e as pessoas falam, não, eu não vou. Ai, o que eu vou falar para o psicólogo? Gente, tem muita coisa. Eu costumo falar que, imagina que aqui no meu braço, acho que eu vou virar um pouquinho assim para eles verem. Imagina que aqui no meu braço tem aquela reguinha 180 graus que a gente usa na escola, sabe? Sim. Sexo é isso aqui, tá? Sexo mesmo, que o sexo que a gente está falando. Sexualidade é tudo isso. E o que está nesse resto? Tá, a relação eu e o meu corpo, a relação eu com a minha família, eu e os meus amigos, eu e o meu trabalho. E as finanças. E as finanças, tudo isso. Será que eu tenho um tempo para mim? Será que eu cuido? Como é que está o meu sonho, o meu propósito de vida? Tudo isso. Se eu estou feliz, tudo isso, as pessoas acham que sexualidade é só falar de sexo. Mas se a pessoa passa o dia inteiro num trabalho, muito brava, muito estressada, muito nervosa, o corpo dela vai reagir de outra forma. Provavelmente, eu não posso bater o martelo, mas provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade na parte sexual também. Ela precisa cuidar das outras áreas da vida. Ela vai precisar. Será que... Eu atendo muitas pessoas, eu falo assim, o que te dá prazer? A pessoa fala assim, oi? O que é prazer? Ela não sabe. E ela não tem um tempo para cuidar do corpo. Às vezes existe esse tabu também, né? Outro dia eu estava conversando com uma paciente
E ela estava com uma questão sexual. E eu falei assim, olha, vamos fazer um combinado? Você vai pegar uma música que você gosta, um óleo, e vai colocar uma luz legal no banheiro, no celular mesmo. E você vai tomar um banho e você vai fazer massagem. Vai fazer massagem no cabelo, no corpo, desde o dedinho até o último fio. Ela falou, não. Cuidando de você. Não, isso daí não. Eu vim aqui para falar de sexo. Eu falei, então, não tem como falar de sexo se nós não falarmos da nossa relação com o nosso corpo. Você pega uma pessoa, uma mulher que está super sobrecarregada, que está ali sem tempo para fazer xixi, a criança está ali junto fazendo xixi. É claro, gente, eu não conheço uma mãe que nunca fez xixi com a criança ali. Ou no colo ou no carrinho olhando para você. Então você não consegue nem se concentrar, não consegue fazer nada. Ou então, senão você dentro do banheiro e ela, mãe! Isso, batendo na porta. Isso até hoje, né? Aí se você não tiver trava no banheiro, então você vem com o pé, segura o pé e aí que... Gente, olha, como é que uma mulher dessa vai chegar no fim do dia e vai ter e o corpo dela vai ter uma resposta positiva, né? Sim. Quem me conhece acha até engraçado, que eu sempre falo assim, para eu me sentir bem, para eu achar que eu estou me cuidando, eu tenho que pegar, passar um creme de mão. Essa é a minha máxima. Eu tenho que sentar 5 minutos. Não, peraí, parou tudo, hein? Afastem-se, crianças, de mim. Eu vou passar um creme na minha mão. Passo o creme na mão e bebo água na taça. Bebo água com um copo lindo, o copo mais bonito que você tiver. Você fala assim, não, esse copo aqui ninguém vai usar. Ninguém vai usar esse copo aqui nessa casa. Esse copo aqui é da pessoa maravilhosa dessa casa aqui. Você bebe água e passa o creme de mão. Eu não sei o que você faz aí, mas você tem que fazer alguma coisa. O autocuidado significa isso, né? Isso, e o autoconhecimento, uma roupa, né? assim, nossa, estamos em quarentena, mas isso não significa que tem que ficar de pijama todo dia. Você esconde todos os espelhos e sai correndo. Não é também para o cônjuge, mas não é para o cônjuge. Eu tenho que ficar linda, bonita, maravilhosa. Essa máxima, né, de que é para o outro, não, né? Eu preciso acordar, me olhar no espelho e falar, nossa, eu tô uma gata hoje, eu me amo, né? E eu sinto que as mulheres, eu percebo que as mulheres, e os homens também, a gente fala muito das mulheres e não fala dos homens, né? Mas eles acabam não se cuidando, né? Na questão dos homens, também existe essa pressão de que o homem tem que estar sempre pronto. E a gente também precisa desconstruir, porque estresse, ansiedade, nervosismo, gente, as pessoas aí estão perdendo emprego. Como é que ele vai ficar Foi interessante você citar exatamente nesse ponto, porque agora a gente vai para uma dinâmica, nós vamos falar aqui de queixas comuns sobre a vida sexual. Vamos lá, Petra? Vamos lá. Vamos lá do outro lado? Tem aqui um quadro imantado que foi preparado pela produção para que você entenda quais são as queixas. E pode ser que você, aí de casa, vai se identificar com alguma queixa aqui. Isso pode ficar aqui no cantinho. A gente vai conseguir. Bom, eu não consegui tirar aqui antes, mas eu vou fazer aqui, ó. Porque esse aqui é mãe de família, entendeu? Aqui, ó. Pega aqui e resolve ali na marra. Vamos colocar aqui a nossa primeira queixa do dia com a falta de sexualidade, falta de lubrificação. E aí você falou de aspectos psicológicos, nós vimos também que podem ser fisiológicos, mas como é que a gente consegue lidar com isso? A pessoa sempre vai ter que procurar um médico, porque às vezes tem uma questão física, um psicólogo nunca vai falar, olha, isso não é. Ele tem que ir ao médico e tem que ver se tem alguma questão física, às vezes tem. Existem pessoas que precisam usar óleos e tá tudo bem, né? Você passa óleo aqui faz massagem aqui nas costas e tá tudo bem. Passa creme para hidratar o cabelo e tá tudo bem. Passa um protetor para hidratar os lábios. Os lábios estão rachados por conta do frio, ok. Mas quando fala dessa questão sexual, não pode. Né? Não tem que ser proibido, né? Tudo que vem para nos ajudar é bem-vindo. É claro que se tiver uma lubrificação natural, melhor, mas para isso vai precisar entender também. Nossa, será que teve algum trauma sexual? Será que essa pessoa sofreu algum abuso? Porque às vezes a mulher e o homem também, porque homem também sofre abuso, mas aí não tem a lubrificação, né? Tem a ereção. A mulher sofre um abuso, não cuida disso, cala, finge que nada aconteceu. E aí, o que o corpo dela faz? Não lubrifica ou fica enrijecido, né? Tem toda a questão da musculatura pélvica, que a fisioterapeuta falou, né? Então, vai precisar cuidar para ver se é uma questão emocional, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente também, né? Se a gente tem algum trauma, o que a gente faz?
trava, Trava. enrijece. E quando está enrijecido, não tem lubrificação. Não tem o que fazer. Vamos tentar lidar com essas situações. Olha, mais uma questão aqui que pode ser que esteja trabalhando a sua sexualidade, que é a monotonia. E, gente, vamos combinar, nós estamos presos em casa e tal. Parece que a nossa rotina alterou um pouquinho mais, né? Precisamos sair da mesmice. Precisa sair da rotina, né? No começo de namoro, as pessoas se arrumam o cabelo, daí prepara um jantarzinho, né? Vai ao cinema. Aí depois, né, teve a questão dos filhos, né? Que ela falou. Depois as pessoas vão entrando numa rotina. Precisa sair disso. Põe na agenda, né? Tal dia, sexta-feira, sábado, domingo, sei lá que dia, vai ser o dia do casal, vamos fazer alguma coisa diferente. E parece que não, né? Você fala, tempo. não, imagina, tem que ser natural, que pressão, né? Parece que dá uma pressão, né? Nossa, vou pôr isso aqui na agenda, então quer dizer que eu sou obrigada, né? Quinta-feira, tá feliz, é isso. Mas não, né? Que se você não planeja, não entra na agenda. Você se Porque os filhos estão em prioridade, o trabalho está em prioridade. Carol, quando você vai fazer uma comida, você prepara a lista? Você pensa no que você vai fazer? Quando você vai no mercado, você não tem que pensar? Tem que pensar, Pensa fazer uma lista, ué. Como é que não? Ou mesmo que não tenha uma lista do, eu vou fazer tal coisa, você vai com o intuito de, eu preciso fazer compra, você precisa fazer isso, né? E alimento é muito bom, né? Comida é muito bom. Sexo não é comida, mas é um alimento para a alma, né? A monotonia também não precisa fazer parte, né? A gente precisa se relacionar. Você não precisa ter o dia do sexo. Se rolar, se tiver, beleza. Mas se não tiver e você tiver esse tempo para, olha, hoje a gente vai assistir um filme, hoje, tá dentro de casa, não tem nenhum lugar para ir. Mas hoje a gente não vai ficar de pijama. Hoje... Quebrar a rotina de alguma forma, né? Passar perfume, não é só para sair o perfume, esse perfume caro que você comprou aí não, hein? Bom, vai lá. Mais uma questão aqui que pode ser que esteja aí, causando aí um problema no sexo, que é ejaculação precoce e disfunção erétil. E aí a gente entra, né, numa situação, porque os homens, eles não querem falar sobre esse assunto, muito menos ir atrás de um especialista para resolver. Sim, e agora, na quarentena, a gente está tendo um problema maior em relação a isso também. Porque o homem está mais estressado, ele está mais nervoso, ele está mais ansioso, né? Então, ele tende a ter mais problemas de disfunção erétil e de ejaculação também. Precisa ser respeitado, sim, no sentido de que está tudo bem o homem não estar ali 100% disponível, porque é uma coisa que eu converso muito com as mulheres, a gente fala muito sobre os homens precisam respeitar as mulheres, né? De a mulher não quer, tá tudo bem. Mas aí, quando o homem não quer, a mulher fala, como não quer? Como não quer? Tem que estar ali. Não é isso. E o homem já carrega esse peso, né? De ter que estar pronto sempre. Sempre. Não precisa estar, né? Isso é um machismo. E ele também pode buscar apoio psicológico para essas questões, né? E aí, no caso de que aconteceu uma vez ou outra, tá tudo bem. Começou a acontecer com muita frequência, procura ajuda. Tem que procurar um médico e o psicólogo. Atendimento multiprofissional, viu? Não é o colega, não. Aquele colega que você joga bola. Jogava, né? Agora nós estamos em quarentena. Não é não, viu? É um especialista na área. E dependendo do caso, vai ter que passar na físio. Olha lá, não atingir o orgasmo. É muito comum que as mulheres passem uma vida sexual sem ter o orgasmo. É comum, mas não deveria ser. Não deveria. Porque essa questão de que mulher não pode ter prazer, mulher não pode falar sobre sexo, né? Que nós precisamos desconstruir, estamos aqui para falar disso, né? Então, primeiro, quando vem uma mulher para mim e fala assim, eu não tenho orgasmo, eu falo, você está acreditando nisso? Né? Então, assim... Uma crença limitante aí, Até agora, eu não tive, então não estou tendo e eu quero ter. Vamos mudar essa realidade. Né? Primeiro, precisa ter essa mudança de pensamento e entender, por que será? Será que você está se preparando? Porque tem gente... Uma vez eu fui numa palestra, Carol, que foi muito legal, muito do Dr. Elton, foi assim, sensacional. Ele falou assim, que o homem funciona como um desfibrilador. Sabe aquele que dá o choquinho? Isso. Você aperta um botão, um segundo, tá funcionando, resolvido. Tá resolvido, né? A
A mulher funciona que nem um aparelhinho dos gênios, não sei quem que vai lembrar, que era da estrela, que são várias luzes. Aí assim, complexa, você vai... uma vez é azul, amarelo e vermelho. Aí na próxima vez não vai ser azul, amarelo e vermelho, vai ser outra sequência. Então, cada vez vai ser de um jeito. Então, o que eu preciso? Eu preciso falar assim, eu gosto, é assim que eu quero, hoje eu tô mais romântica, hoje eu não tô, né? Para o parceiro e a parceira irem entendendo o que é fases bom. E também as fases de cada um dentro dessa fase sexual também existem fases, né? Sim. Bora lá, vamos acelerar aqui mais uma queixa, porque tem queixa que não acaba mais, hein? Nós estamos citando apenas algumas, hein? Olha, a baixa frequência. Olha, uma vez a cada 6 meses passa lá um cometa dentro da casa e aí... conectado. Né? Se o casal entra na monotonia, não tem tempo. Sabe, eu pergunto para os casais prioriza. assim, quando que foi a última vez que você deu aquele beijo, sabe? Não é selinho, não, é beijo mesmo. Beijo caliente. Nossa, Petra, você sabe que eu não lembro? Não, foi o namoro lá, quando me pediu um casamento, lá atrás. Beijo. E quando você deu um abraço, um beijo de bom dia, ai, sabe, a gente tá tão ocupada, a gente não se encontra. É claro, gente, você entrou na rotina, não tem um beijinho, não tem um carinho. Sabe aqueles recadinhos que deixa na geladeira? Abriu a agenda. Põe no bolso, celular. na mala. Hoje em dia as pessoas estão levando bastante marmita também, né? Isso. Deixa um recadinho no WhatsApp. Para ele poder olhar lá no WhatsApp também já é alguma situação aí. E a gente tem e-mails, né? Mas aí também a gente tem que psicologicamente se colocar no ponto de que não, isso aqui é importante para mim, vamos resolver essa questão. E a última queixa aqui, olha, falta de desejo ou sentir-se desejado pelo outro. Tá tudo muito conectado. Muito conectado. Porque se não tem conversa, você não se sente amado ou amada. Se você não se sente amada, seu corpo não vai responder da maneira adequada, né? Então, comunicação, interação, momentos de prazer junto. Prazer, gente, não é só sexo, são todas as outras coisas. Né? Tomar um banho junto, fazer uma massagem. E eu acho que esse é o ponto mesmo, né? É o autocuidado, é cuidar de si, olhar para o outro e cuidar um do outro e saber o que o outro deseja naquele momento, né? Agora é o seguinte, nós vamos para o intervalo, que é rapidinho, você está mandando sua interação, continua, porque no próximo bloco nós vamos responder essas suas dúvidas aí, viu? Compartilha com a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. E aí, o que está achando do programa? Me conta. Conta o que você está achando. A gente teve uma terapeuta, a Petra está aqui respondendo. A gente teve algumas reclamações do bloco anterior. E a ideia é ajudar você. Eu, inclusive, estou aprendendo bastante. Todo dia eu aprendo aqui no Entre Família. E uma das coisas que eu aprendo também é que quando você manda a sua pergunta, a gente prioriza. Vamos fazer o seguinte, Carol? Vamos lá. Vamos fazer um rapidão dessas perguntas, você entender esse polvaredo do coração? Então, vamos embora. Primeira participação aqui desse nosso bloco aqui. Vamos responder essas dúvidas para você. A Petra está aqui e a Jéssica está falando. Vai fazer 5 anos que estamos casados. Ok. Temos 2 filhos, olha aí, vamos montando a história, mas sempre tivemos problemas na parte sexual. Parece que ele tem vergonha ou medo de me tocar. E quando falo algo para pegar aqui ou ali, ele fica sem graça e aí acaba o clima esfriando. É difícil. Já tentei conversar, mas não dá em nada. E aí? A comunicação, né? Tá travada. Precisa conversar sobre. Até no intervalo nós estávamos falando sobre um joguinho de conversa para quebrar gelo. Não, gente, o jogo não é para a hora do sexo. Esse é o ponto, né? Que muitas vezes essa conversa tem que ser realizada muito. Não adianta ficar conversando lá na hora. É antes, né? Por isso que precisa ter o tempo na agenda para vamos conversar, vamos ter o nosso tempo. Porque às vezes o casal tem vergonha de falar que vai pedir uma pizza. Pede pro filho. Ai, filha, você pode pedir pro seu pai pedir uma pizza? Se não fala para pedir a pizza. Pois é. Vai falar onde é que vai tocar? E aí você acha que essa mulher vai ter prazer?
Você acha que vai ter lubrificação? Não vai, né? Então precisa sim desconstruir, ter o tempinho, a agendinha, começa falando sobre outros assuntos, não precisa ter uma reunião, olha, vamos falar sobre sexo? Porque se já é pesado, precisa ser de uma forma mais leve. Essas cartinhas é muito legal, porque aí fala sobre sonhos, fala sobre expectativa, fala sobre beijo, você gosta de um beijo mais demorado, um beijo rapidinho, tem que desconstruir, porque comunicação é essencial. Gente, não existe sexo saudável, bom, se não tiver comunicação. Foi o que a fisioterapeuta falou, que o sexo, quanto mais tempo passa, melhor é o que deve acontecer, né? Deve ficar melhor. Porém, se não usa comunicação, cada vez fica pior, tem menos frequência. E Petra, nesse caso, a gente sabendo um pouquinho da natureza do homem, um exemplo, pode ser alguma coisa mais profunda, né? Ter que ser investigada também, né? Sim. Porque ele se quebra o clima, né? Quase sempre o homem está pronto para qualquer coisa. Pode cair a parede do lado que, né? Tá. Mas então, mas essa é uma máxima, né? Essa aí é uma das máximas. Não, o homem tem que estar pronto sempre. Não, mas um exemplo, eu tô te dizendo. Né? Mas se foge um pouquinho, também. Porque ele está perdendo o clima toda vez que está pedindo para tocar na própria esposa, pode ser algo mais profundo, né? Sim, aí precisa avaliar, cada caso é um caso, né? Mas aí o psicólogo, o terapeuta do casal, vai precisar avaliar, será que tem algum trauma? Às vezes é uma pessoa muito rígida no trabalho, que não aceita nenhuma crítica, né? Então, uma pessoa muito exigente, né? Então, tem gente que não entende que crítica é construtiva. Pode ser, nem sempre né? Mas também convido essa pessoa a refletir. Tá falando no amor? Ou tá falando, ai, poxa vida, você não sabe nem relar em mim de novo, hein? Porque às vezes a mulher, você sabe se você tá falando no jeitinho ou não tá. Vamos falar sobre esse assunto, mas também vamos buscar ajuda profissional. Mas você tá falando aí, nós estamos aqui para te ouvir. O que é isso, gente? Tem um profissional aqui para te responder. Mais interações na tela. E quem vai falar agora é a Cléo. Olha, o que fazer quando o marido parece não sentir vontade de ter relação sexual? É normal um casal fazer sexo 2 ou 3 vezes por mês? Olha só, polêmico, viu? Porque eu não vou não vou responder 100% essa pergunta, porque eu não gosto de falar, olha, o casal tem que ter relação sexual todos os dias. Gente, isso quase não existe, vou ser bem sincera. Mas 2 a 3 vezes no mês precisa estar bom para os dois lados. Aí eu vou devolver a pergunta, tá bom? Para você? Para os dois, né? Lembrando que no casal, nunca vai ser assim, 100% do mesmo jeito. Um sempre vai querer mais e o outro um pouquinho menos. Então, por isso que precisa ter comunicação. Quem está querendo um pouco menos, talvez vá precisar trabalhar, né? No sentido de falar assim, olha, eu preciso reservar um tempo para cuidar de mim, para pensar em sexo, né? A gente esquece de pensar sobre o sexo, começa a hora que você acorda. 7 horas da manhã, exatamente. Café da manhã, o servir, a mensagem de bom dia, aquele telefonema no meio do dia, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos, né? Então, eu não gosto de pensar que, nossa, o casal tem relação 3 vezes no mês. Mas eles estão felizes com isso? Né? Eles estão bem? Tem casal que o homem, depende, o homem viaja ou a mulher viaja, passa de segunda a sexta, fora. Só tem sábado e domingo, então é muito relativo. Então, ela já falou que ela não está satisfeita, né? Então vai precisar ter comunicação e adequar. Às vezes, aquela questão do botãozinho que eu falei no outro bloco, às vezes o homem quer muito, pensou, ele já está ali pronto, né? Então, ele vai ter que entender que ele vai precisar trabalhar um pouquinho, né? No sentido de, olha, ela tem um corpo diferente do meu. Muitas mulheres se sentem mal porque não atendem às expectativas do homem, mas o jeito do funcionamento do corpo da mulher é muito diferente. Então, isso precisa ser... Tem que alinhar, né, as expectativas, porque muitas vezes a gente romantiza e é como o Cris fala, né? Você vai lá para os filmes, né? Você vai buscar a sua referência sexual em outros lugares, que muitas vezes não é assim que funciona no dia a dia. Mas o importante é que esteja bom para os dois. Mais dúvidas aí? Vamos lá, estamos aqui para responder. E quem fala agora é a Thalissa. Thalissa, vamos lá. Abrindo o coração para o Entre Família. Vou me casar em outubro, olha que legal.
e eu não tenho muita informação sobre a sexualidade, por ser um tabu na família. Como posso me preparar para esse momento do casamento? E até o seguinte, pegando um ganchinho do início do nosso programa, nós falamos ali, né? Eu decidi esperar. Esperar. Exatamente. E agora, é claro, nessa espera você não vai estagnar, não falar no assunto. Você tem que se informar, não é verdade, Petra? Você pode ler, pode falar com o ginecologista, pode falar com um psicólogo também, sobre quais as expectativas, quais os medos, porque quando é um tabu dentro de casa, é muito comum já na lua de mel, por exemplo, já ir assim travado, né? E aí, sim, tem aquele medo, tem a ansiedade, mas a gente tem um limite, né? Não pode deixar isso ultrapassar tanto, porque daí, se a primeira, a segunda, lá na lua de mel, não tem uma experiência sexual tão gostosa, né? Porque não conseguiu relaxar, porque achou que ia ser super maravilhoso desde a primeira vez. É aquilo que a fisioterapeuta falou, quanto mais tempo demorar, se vocês estiverem dispostos a se conhecer, a falar sobre, melhor vai ficar. E eu achei interessante que você disse aqui, olha, você pode buscar ginecologista, psicólogo e tal, e não a amiga que teve a experiência, né? Porque a experiência dela não vai ser a sua, né? Muitas vezes a gente tem essa, né? Como é que foi aí com você, amiga? A amiga fala, pelo amor de Deus, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui não funciona. Calma, calma. Então vai primeiro nos profissionais ali, depois você troca uma ideia, mas depois que as coisas já aconteceram. Mais interação aqui, porque nós estamos aqui para responder aqui as suas dúvidas no Entre Família. É anônima, viu? Olha lá, gostaria de saber o que posso fazer para melhorar o apetite sexual. Às vezes meu esposo e eu ficamos mais de um mês sem ter sexo. E quando temos, depois de vários dias, quando terminamos, eu sorrio. E logo depois eu choro muito, fico muito sensível. Tem a mesma linha aí, então mais uma pergunta aí. Tive vários abusos na minha infância. Pai, primos, cunhado. Não chegou no ato em si, né? Mas me afetou meu casamento. Não tenho libido. O que posso fazer? Como mudar a minha situação? Engraçado que na primeira pergunta me veio isso. Será que essa mulher já sofreu algum abuso? Porque vira um choro, né, exacerbado. Eu tenho que... Gente, tudo que um psicólogo fala, cada caso é um caso, são só exemplos, né? Mas, por exemplo, eu já atendi um caso de uma mulher que ela tinha relação sexual e ela chorava muito depois, ela nunca tinha sofrido abuso. Mas o que aconteceu? O marido dela tratava ela como uma filhinha. Então, ele marcava médico, ele cuidava além. Então, ela sabia que ela estava ali como esposa, mas inconscientemente ela se sentia filha. Não era um abuso, porém... A concepção ali psicológica entendeu o que era. No inconsciente dela, ela se sentia filha. Meu pai. Então, é claro que ela não tinha lubrificação, eles quase não tinham relação sexual. Eles tinham relação sexual, ela ia para o banheiro, chorava, chorava, chorava e depois ficava plena. Né? Então, cada caso é um caso. Se está tendo esse choro, vai precisar ir para terapia. Questão do abuso sexual, precisa. Gente, por favor, vamos falar sobre isso, precisa ser cuidado. Porque quando a mulher ela passa por uma experiência sexual, um abuso, não é uma experiência sexual, né? Um abuso, o que pode acontecer se ela não cuida disso? Ela vai para a relação sexual, mas a lembrança, a memória que ela tem... Sempre vai trazer ali. Vai trazer aquilo ali. Imagina que você passa numa rua e você é assaltada. O que você vai fazer? Na próxima vez você vai pegar aquele caminho de novo? Provavelmente não. Vai evitar, né? Provavelmente você vai evitar, você vai atravessar a rua, vai vir uma sensação até que você cuide disso. Então, se a mulher não cuida dessa questão do abuso sexual, é como se ela tivesse passando toda vez na mesma rua que ela foi assaltada, que alguém apontou a arma para ela, vem a sensação. Na lógica, essa pessoa vai falar assim, Petra, mas não tem nada a ver, eu amo meu esposo, tenho um carinho gigantesco, tenho um amor, a gente tem uma relação muito boa. Eu entendo, isso é super comum, mas por isso que vai precisar voltar lá nesse tempo, curar as feridas, porque a ferida ainda está aberta. Nós tivemos um caso, inclusive, que ela não lembrava, a menina, no consultório de família na rádio.
e ela não lembrava. Quando casou, o cheiro da relação sexual fez a matemática na cabeça dela sentir que ela foi abusada pelo tio. Então você vê as marcas da questão psicológica. E como é bom nós termos um programa falando desse quesito. A gente vai ter que voltar com mais temas, Carol, porque tá gostoso de falar, mas a gente chegou no final. Não tem jeito, acabou o nosso tempo, mas a nossa discussão pode continuar em outros locais, né? Porque você fala muito desse tema e eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, mas também que você deixasse as suas redes sociais para que a gente consiga conversar sobre esses assuntos em outras plataformas. Muito legal. As pessoas podem mandar perguntinhas, eu sempre respondo também. Pode mandar no privado, que às vezes as pessoas têm vergonha de mandar no público. Eu estou como Petra Rosa Psicóloga. É Petra, P de pato, E de elefante, T de tempo, R-A, Rosa Psicóloga. Vocês podem acompanhar. Gente, eu preciso fazer uma coisa hoje. Eu saí de casa, minha filha falou assim, mãe, manda um beijo pra mim. Ou senão nem volte. Filha, Bia, um beijo pra você, mamãe te ama, viu? Isso, que ela pediu beijo, eu tenho que dar. Tem que mandar, querida. Um beijo, Obrigada. Bia. E obrigado por emprestar a sua mãe aqui, viu? Já estamos devolvendo ela. Pastor Alceu agora vai dar uma mensagem muito importante pra gente, que vem direto um recadinho ali de Deus pra sua vida. Pastor, está conectado com a gente? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, doutora Petra. Você sabe que a Bíblia fala bastante de sexualidade, né? Fala, se você olhar a Bíblia, se for ler a Bíblia, ela fala quase o tempo todo. E é tão importante esse assunto na Bíblia que tem um livro chamado Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, exclusivamente sobre esse assunto do relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Por quê? Por que o homem mais sábio de todos os tempos escreveu bastante sobre esse assunto? Por um único motivo. O casamento, o homem e a mulher são criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher. E Deus criou o sexo, porque Deus falou assim, olha, cresçam e multipliquem-se e encham a terra. Essa questão da sexualidade foi criada por Deus antes do pecado. Algumas pessoas pensam que o sexo foi o pecado de Adão e Eva. De jeito nenhum. O pecado não tem a ver com sexo. O sexo foi uma ideia de Deus, criado por Deus. A tal ponto que é possível ver a erotização no jardim do Éden. Os dois estavam nus, diz o texto de Gênesis 2, verso 25, eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Espiritualidade e sexualidade têm uma relação muito grande. Muito grande, e um complementa o outro, é claro. A gente viu no programa a questão da frase, né? Eu escolhi esperar. O sexo, de acordo com a Bíblia, que é a nossa regra de fé, a Bíblia diz que o sexo é para dentro do casamento, aonde um homem e uma mulher, esse é o padrão bíblico, se casam e desfrutam da sexualidade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que o sexo fora do casamento gera problemas emocionais, físicos e também espirituais. Sabe que Jesus também tratou desta questão da sexualidade? Então, eu quero parabenizar você que escolheu esperar para o momento do casamento. Eu quero parabenizar para você também que depende de Deus e desfruta a sua sexualidade dentro do casamento. Esse é o plano de Deus. E, sabe, nessa questão da sexualidade, quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente sabe que a gente vive num mundo que corrompeu o sexo. A gente vive num mundo que corrompeu a ideia da sexualidade humana. Se você teve a sua sexualidade comprometida por causa do que viu, ouviu ou assistiu, né? Eu quero dizer para você que é possível ter um recomeço em Deus para a sua sexualidade. Se você quer ter um recomeço, Deus oferece a reconstrução da sexualidade. É claro, a gente precisa da ajuda dos médicos, dos psicólogos, da fisioterapeuta, tudo que o Entre Família englobou. Mas eu quero dizer para você, em Cristo é possível haver um recomeço. E aqui está o texto da Bíblia, Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a sexualidade faz parte da felicidade do homem. Por isso, Deus a criou. Muito obrigada, pastor, por essa mensagem.
Olha, o nosso programa está acabando, viu? Mas amanhã nós vamos falar de um tema muito importante. Será que finanças é um assunto específico do mundo masculino? E quando a gente coloca as mulheres no assunto, é só para gastar, é isso mesmo? Não, nada disso. A mulherada está aí, ó, trabalhando, colocando dinheiro dentro de casa. Vamos aprender a cuidar das finanças também? Vamos lidar com essa questão? É amanhã aqui no Entre Família. Acabando aqui o Entre Família, começa o quê, Cris? Começa o Vida e Saúde, eu tô de olho no Vida e Saúde hoje, porque eu tenho fibromialgia. É um você assunto, é né? um assunto, né? Você vai entender o universo da fibromialgia, vai atender hoje sobre pilates em casa. É isso mesmo, Derô? Isso tudo e mais um pouco. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. A fibromialgia é um problema que pode incomodar demais, você sabe do que eu estou falando, Cris, mas tem muita gente que pode ter ou ter alguns sintomas e não saber exatamente, porque ela é difícil de ser diagnosticada. Mas além de pilates em casa, além de conversa interessante sobre fibromialgia, a gente também vai te ensinar a fazer um cookie delicioso, aliás, um biscoito de castanha do Pará, que tá um cheiro aqui que eu não posso nem dizer para vocês, porque, olha aí, o Cris já está passando vontade. Olha só, viu? Eu já vou passar nesse corredor desse estúdio aqui tapando o nariz. Ainda bem que ela falou do cheiro, que é o cheiro que traz tudo isso pra gente, Tá viu? demais. Eu não vou tapar o nariz, não. Eu vou no assalto mesmo. Vou no assalto. Pode chegar, pode Tá chegar. certo. E você também aí de casa é convidado para chegar no Vida e Saúde, viu? Continua com a gente. Obrigada, Teru. Até mais. Obrigada, Carol. Olha só, o Entre Família tá se despedindo daqui. Você já tá imaginando o cheirinho, né? A gente vai imaginando, gente, né? Eu fico tão feliz que eu vou passar nesse corredor. Não é brincadeira, a gente vai passar agora. Eu vou pegar esse cookie certo. É difícil, gente. É difícil, complicado. A gente mas você tenta pode não fazer em assaltar. casa. Faz em casa. Você vai. Não fica só na vontade, não. Oh, mas eu vou comer agora, só para avisar você. Amanhã é o nosso encontro, 2h30 da tarde, hein? Tchau, tchau.